Querida igreja, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos vocês nessa noite. Amém, amados? Os queridos podem se assentarem. E como nós precisamos da graça de Deus, especialmente quando nós passamos por um momento como esse, onde a família Boas Novas está em luto, e nós agradecemos a Deus porque a graça dele tem sido abundante, especialmente num momento como esse. Nós podemos desfrutar do cuidado de Deus bem de perto. E aproveitando essa comunicação que o nosso irmão Marcos fez a respeito do culto fúnebre que nós teremos ao final deste culto, às 20h30, gostaríamos de dizer também que amanhã, às 10h30 da manhã, nós teremos um novo momento de culto fúnebre, onde os irmãos poderão dar uma passada ali e se despedirem do nosso querido irmão Márcio e ao mesmo tempo dar um abraço na família. Gostaria de convidar também os visitantes que foram apresentados aqui nessa noite, ao final do culto, dar uma passada ali no Salão Milênio, onde nós estaremos, todos nós, os pastores desta igreja, para dar um abraço em você, tomar um café contigo e conhecer você mais pertinho de nós. Amados irmãos, é uma grande satisfação, um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Com a ajuda de Deus, assim o faremos. E eu gostaria, por gentileza, que você abrisse a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, e nós leremos versículo 6 e versículo 7 apenas. São esses dois versículos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E o texto bíblico diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Gostaria de ler ali na NVI, essa aqui é a versão King James atualizada, e na NVI nós temos ali, podemos ler: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Gostaria de dar título a esta reflexão nessa noite: coloque Deus nessa história e fique em paz. Coloque Deus na história da tua vida e fique em paz. Você pode fechar os seus olhos, podemos falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse momento muito especial, nesse culto que oferecemos a Ti, ó Deus, onde nós temos a liberdade e o privilégio de poder repartir o pão que tem alimentado diariamente a alma do Teu povo, o pão que tem alimentado o nosso espírito, que é a Tua palavra. E nós pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo venha descortinar as verdades que estão por trás desse texto, e que saiamos daqui nessa noite, ó Deus, com a nossa fé fortalecida e edificados pelo poder da Tua palavra. Eu peço a Deus que no poder do Teu Santo Espírito eu possa comunicar essas verdades da Tua palavra ao Teu povo. Eu oro a Ti agradecido, Pai Santo e Pai amado, nome santo, nome bendito de Cristo Jesus. Amém. Coloque Deus nessa história e fique em paz. Você já sofreu de ansiedades? Você
está passando por ansiedades. Você tem vivido a tua vida, uma vida ansiosa, uma vida cheia de preocupação. Você já tomou remédios para a ansiedade? Você toma medicamentos para controlar a tua ansiedade? Queridos, e quem de nós nunca passou por uma experiência de ansiedade na sua vida? Eu me lembro que no ano de 2014, eu tinha programado uma série de procedimentos cirúrgicos na minha boca. E naquela ocasião, antes mesmo de começar esses procedimentos, essas cirurgias que seriam cirurgias muito delicadas, que precisavam serem realizadas, antes mesmo de começar, de dar início a toda aquela série, o médico falou exatamente o que precisava ser feito comigo. E ele falou a respeito de algumas cirurgias. E naquele dia onde foi marcado aquela cirurgia, no mês de maio de 2014, eu fui lá para aquela clínica, juntamente com a minha esposa Érica, que está aqui. E lá eu estava aguardando com muita tranquilidade, sem ansiedade no meu coração. Eu estava ansioso e não estava ansioso. Eu estava ansioso porque sabia que tinha cirurgias muito complicadas para serem realizadas. Mas ao mesmo tempo eu não estava ansioso porque eu sabia que naquele dia marcado, aquela cirurgia era um procedimento simples que seria realizado na minha boca. Então eu estava ali aguardando com a minha esposa Érica, e de repente a secretária, o doutor José Flávio Torezan, entra na sala com uma série com um coquetel de medicamentos que eu precisava tomar para ser realizado aquela cirurgia. E de repente o doutor falou: sabe aquela cirurgia simples que nós iríamos fazer hoje? Pois é, eu vou deixar aquela para uma outra oportunidade. Nós vamos fazer aquela mais complexa, aquela mais delicada. Queridos, como Deus tem compaixão de nós. E eu fico pensando, se eu soubesse que eu iria fazer aquela cirurgia complicadíssima, aquela parte mais complicada de todo o processo, naquele dia, talvez eu nem teria condições emocionais, condições psíquicas para fazer aquela cirurgia, porque era uma cirurgia muito delicada. Eu nunca, até então, havia passado por uma cirurgia. E Deus preparou todo momento, e na hora que falou, meu coração parece que ia sair da boca, de tanta ansiedade que eu fui tomado naquele momento. Mas ao mesmo tempo eu me lembrei que eu havia orado ao Senhor e coloquei a minha vida e a vida daquele médico nas mãos de Deus. E de repente aquela ansiedade deu lugar à paz do Senhor no meu coração e na minha mente. E eu tomei aquele coquetel de medicamentos e me preparei ali naquele exato momento, mais uma vez, para aquela cirurgia. E amados, foi uma cirurgia longa, uma cirurgia delicada, uma cirurgia de reconstrução de osso dentro da boca. Mas eu quero dizer para vocês que eu não senti nem a dor da anestesia, eu não senti. Muitas vezes nós enfrentamos situações em nossas vidas que nos roubam a paz, que enchem o nosso coração de preocupação, que produz ansiedade na nossa vida. E eu fiquei pensando antes e durante, trabalhando esse tema para nós nessa noite, sobre isso, que esse momento em que nós estamos vivendo no nosso país, esse momento em que nós estamos vivendo na história da humanidade, é um momento propício a enfrentarmos o problema da ansiedade. É um campo fértil para o nosso coração ficar ansioso, momento onde muitas pessoas estão perdendo seus empregos, momento de instabilidade política, instabilidade econômica, momento, amados, que talvez como nunca na história da humanidade, apesar de todo o aparato tecnológico e científico, talvez este é um momento onde nós nunca enfrentamos na história
da raça humana sobre a face da terra, momentos de tantas doenças e tantas enfermidades que têm batido a nossa porta, que têm chegado à nossa família, e essas situações muitas vezes nos roubam a paz, nós perdemos o controle da situação e quando menos esperamos, nós nos pegamos ansiosos, preocupados, pensando nessas situações o tempo todo. O doutor Augusto Cury, um renomado psiquiatra e escritor, no seu livro sobre ansiedade, e ele trata a ansiedade nesse livro como o mal do século, algo que tem alcançado tanto pessoas maduras, pessoas de terceira idade, quanto crianças, jovens e adolescentes. E no prefácio do seu livro ele diz assim: nós vivemos numa época, numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas tiveram a mente tão agitada e estressada. Paciência e tolerância a contrariedades estão se tornando artigos de luxo. Quando o computador demora para iniciar, não poucos se irritam. Quando as pessoas não se dedicam a atividades interessantes, elas facilmente se angustiam. Raros são os que contemplam as flores nas praças, ou se sentam para dialogar nas suas varandas ou sacadas. Estamos na era da indústria do entretenimento e, paradoxalmente, na era do tédio. É muito triste descobrir que grande parte dos seres humanos de todas as nações não sabe ficar só, se interiorizar, refletir sobre as nuances da existência, se curtir e ter um alto diálogo. Essas pessoas conhecem muitos nas redes sociais, mas raramente conhecem alguém a fundo. E o que é pior, raramente conhecem a si mesmas. Ansiedade tem feito parte e é algo muito presente na vida moderna, na vida das pessoas nesse tempo presente. O pastor presbiteriano Arival Dias Casimiro, ele diz que a ansiedade é um sinal de alerta que permite ao indivíduo ficar atento a um perigo iminente e tomar as medidas necessárias para lidar com a ameaça. Dependendo, porém, da ansiedade e da duração, a ansiedade pode se tornar uma doença que paralisa o indivíduo, traz prejuízo ao seu bem-estar e ao seu desempenho e não permite que ele se prepare e enfrente as situações ameaçadoras da vida. Ele diz que no dicionário médico a ansiedade é o termo usado para definir apreensão de perigo e temor, acompanhada por inquietude, tensão, taquicardia, dispneia não ligada a um estímulo claramente identificável. O outro grande pregador da palavra de Deus, muito conhecido internacionalmente, o pastor e doutor John MacArthur, no livro em que ele intitula Abaixo a Ansiedade, ele diz o seguinte: ansiedade é uma questão do coração. Por mais que ela seja vista como uma doença atualmente, e queiram nos convencer de que a melhor abordagem é que se vale de medicamentos, podemos confiar naquele que nos deu um caminho seguro sobre o qual caminhar. E isso também vale para a ansiedade. Se encararmos a ansiedade como uma doença, pouco ou nenhuma esperança podemos dar a quem padece desse mal. Mas se caminharmos nos termos do Senhor Jesus e encararmos a ansiedade como uma atitude pecaminosa, teremos em Cristo não uma solução terapêutica, mas o perdão e a força necessários para vencer a ansiedade, e isto é de uma vez por todas. Eu me lembro recentemente de um momento em que eu estava vivendo um quadro de ansiedade, sobrecarregado com muitas funções na minha vida ministerial.
E essa ansiedade estava me adoecendo, essa ansiedade estava me roubando o sono, essa ansiedade estava me roubando o apetite, o desejo de comer, essa ansiedade estava produzindo tristezas no meu coração. Eu precisei fazer uma reavaliação a respeito da minha vida, a respeito do meu ministério, a respeito das coisas em que eu estava envolvida. Mas ao mesmo tempo eu pensei da necessidade de ter um acompanhamento com um terapeuta. E em momento algum eu descartei essa necessidade de ter esse acompanhamento. Mas antes que isso acontecesse, eu coloquei os meus joelhos no chão e eu disse para Deus: Deus, Tu és poderoso de tratar essa questão no meu coração. Tu és poderoso de tratar essa ansiedade na minha vida, porque foi Tu, ó Pai, que me criaste. És Tu, ó Deus, que conhece a minha vida. És Tu, ó Deus, que conhece toda a minha estrutura. Queridos, os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras são pessoas, são bênçãos que Deus trouxe para nos abençoar. São pessoas que Deus colocou e Deus levantou essas pessoas na face da terra para abençoar as nossas vidas. Mas o que nós não podemos esquecer é que antes de qualquer coisa, antes de qualquer profissional, antes de qualquer pessoa, nós precisamos colocar tudo diante de Deus em oração. Nós precisamos olhar para o alto. Fato é, e a grande realidade é que muitas vezes, quando menos esperamos, parece que a ansiedade bate a porta do nosso coração. Mas por que andamos ansiosos? Talvez essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Porque muitas vezes o nosso coração está ansioso, está preocupado. E nós estamos perdendo vida, vivendo essa vida ansiosa. Nós muitas vezes estamos perdendo a nossa família, perdendo relacionamentos. Nós muitas vezes, porque andamos ansiosos, estamos sepultando os nossos sonhos, os nossos projetos, um potencial divino que é a tua vida. Eu vejo pessoas maravilhosas e muitas vezes essas pessoas perdendo vida, essas pessoas morrendo, porque andamos ansiosos. E eu penso que nós andamos ansiosos porque o coração do homem é um coração idólatra. O coração do homem possui ídolos. E amados, é interessante quando nós olhamos para os 10 mandamentos e olhamos para aquele mandamento que diz que nós não devemos ter outros deuses diante de nós, e nós começamos a olhar para as religiões não cristãs, que colocam deuses, imagens, na condição de Deus, e muitas vezes nós nos esquecemos que nós estamos colocando coisas na nossa vida no lugar de Deus, e por isso nós andamos ansiosos, porque muitas vezes nós damos vazão a uma idolatria que está no coração pecaminoso, a natureza pecaminosa que ainda habita em nós. Quantas pessoas estão não somente amando as suas famílias, mas idolatrando as suas famílias, tendo as suas famílias em grau de importância maior do que Deus. Quantas pessoas amam mais os seus trabalhos do que Deus? Quantas pessoas amam mais os seus sonhos, mais os seus projetos do que Deus? Quantos pastores e líderes amam mais os seus ministérios do que Deus? O fato é que a ansiedade bate à porta do nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração é idólatra. O nosso coração, a priori, ele não é de Deus. Muitas vezes o nosso coração está dividido. Em Mateus capítulo 6, quando Jesus Cristo está falando que nós não devemos andar ansiosos, que nós não devemos andar inquietos por aquilo que devemos comer, por aquilo que devemos vestir, pelo amanhã, nós nos esquecemos do contexto desse texto, esquecemos de olhar para Mateus capítulo 5, em que Jesus está dizendo: olha, vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem amar a Deus e amar as riquezas. Ajuntai, pois, tesouros nos céus,
Jesus está falando a respeito de um coração dividido. Jesus está falando a respeito de um coração idólatra, amados. E muitas vezes a ansiedade bate à nossa porta porque nós temos ídolos ainda no nosso coração. Segundo, porque nos esquecemos que Deus é o nosso Pai amoroso. Por que é que muitas vezes você anda ansioso, anda preocupado? Por que é que muitas vezes você anda de um lado para o outro? E você se esquece que o Deus que te salvou é um Deus que é Pai e é um Pai amoroso. E como eu preguei num desses domingos aqui, um Deus que prova o seu amor para conosco, através do quê? Através da sua intervenção na história, através de Cristo Jesus. O maior bem, o bem mais precioso que Deus tinha, Ele deu para que você tivesse a salvação. E o apóstolo Paulo diz que nós herdamos com Cristo Jesus toda a riqueza espiritual. O apóstolo Paulo diz, no livro de Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Amados, quando eu me pego ansioso é porque eu me esqueço que eu tenho um Deus que não é somente um Deus da minha vida, Ele é o Pai, Ele é o Pai nosso, como diz Jesus em Mateus capítulo 6, na oração modelo. Terceiro, porque nós andamos ansiosos e andamos preocupados, porque nós nos esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas. Por que é que você anda ansioso e você anda preocupado com o problema, com a dificuldade que você vem passando na tua vida, com essa questão do teu trabalho? Nós nos esquecemos das promessas de Deus para as nossas vidas. E amados, quando a ansiedade bater no nosso coração, nós devemos dizer para a nossa alma: olha, espera em Deus, descansa em Deus. A palavra de Deus diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. A palavra de Deus diz assim: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O salmista no Salmo 23 escreve dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Porque o meu coração anda ansioso, porque eu me esqueço das promessas de Deus que estão na sua palavra. A palavra de Deus diz assim: olha, que se o justo tropeçar, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o toma pela mão. A palavra de Deus, amados, que muitas vezes nós nos esquecemos, e nós precisamos recordar ao nosso coração essas promessas de Deus para as nossas vidas, nos dias em que nós nos sentimos angustiados, preocupados, ansiosos. Nós precisamos disso. O salmista diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. O salmista chama a atenção do seu coração. O salmista dialoga com a sua alma. E ele diz: olha, minha alma, a tua esperança está em Deus. A tua esperança está em Deus. Mas vamos para esse texto. E esse texto eu posso entender que, embora a ansiedade faça parte de nossa natureza, porque eu tenho uma natureza ainda pecaminosa que conspira contra o meu espírito. Embora a ansiedade faça parte dessa nossa natureza, nós não devemos andar ansiosos. A gente precisa entender que, embora tenhamos esse potencial dentro de nós, muitas vezes um acidente que acontece, uma necessidade urgente na nossa vida, mas a palavra de Deus está nos recomendando a não andarmos ansiosos. Eu preciso lutar contra a ansiedade. Segundo, lutar contra a ansiedade
é um mandamento de Deus, é um imperativo da parte de Deus, é uma ordem de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus está nos dizendo aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, não é opcional, é um mandamento. E muitas vezes nos apegamos a outras coisas, a outros mandamentos que achamos que são mandamentos maiores que devem ser obedecidos e nos esquecemos de obedecer um mandamento como esse, porque quando nós não obedecemos a esse mandamento, nós estamos pecando e nós estamos duvidando do caráter irretocável de Deus, do cuidado, do amor de Deus para com as nossas vidas. Terceiro, nós devemos levar tudo o que nos preocupa a Deus em oração e súplica. É isso que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo está dizendo que em vez de você pegar os seus problemas, em vez de você pegar as dificuldades, em vez de você pegar as suas dores, em vez de você pegar as suas lutas e ficar remoendo consigo, pensando e martelando em cima disso, o apóstolo Paulo diz que você deve levar a Deus tudo e todas as coisas em orações e súplicas a Deus. Nós devemos falar para Deus, e são todas as coisas. Nós devemos, em primeiro lugar, como o salmista, o que é que está preocupando a minha alma? O que é que está roubando a minha paz? E depois de você indagar a tua alma, depois de você refletir sobre a situação que está trazendo transtorno, está trazendo problemas para a tua vida, você precisa levar tudo a Deus em oração. Tudo. E muitas vezes são coisas até pequenas que nos preocupam. E aí a gente faz a pergunta: mas pastor, será que Deus não conhece? O livro de Salmos diz que Deus conhece antes mesmo de se formar os pensamentos nossos, a palavra na nossa boca. Deus já conhece tudo isso. Mas, amados, nós precisamos entender que quando nós colocamos diante de Deus, e mesmo Ele conhecendo todas as coisas, Ele conhecendo tudo aquilo que tem roubado a nossa paz, nós estamos dizendo para Deus e confessando para Deus que nós precisamos dEle, que nós dependemos dEle na solução daquele problema, daquela dificuldade. E ao mesmo tempo, quando nós confessamos, nós nos libertamos, nós colocamos diante de Deus essas dificuldades. E o que é interessante, que o apóstolo Paulo diz com oração e súplicas. Você sabe o que isso significa? Significa dizer que eu preciso fazer isso de uma maneira intensa, é súplica. Muitas vezes a gente está orando hoje por um problema, por uma dificuldade. E nós oramos talvez como nós oramos no café da manhã, no almoço. Agradeço por esse pão, em nome de Jesus, amém. Amados, qual foi a última vez que você se colocou diante de Deus e você colocou essa luta que você está vivendo na tua vida? Que você rasgou a tua alma, que as lágrimas correram no teu rosto. Qual foi a última vez que isso aconteceu? E queridos, eu duvido que no dia que você fez isso, ou no dia que você fizer isso, você colocar diante de Deus as tuas lutas, as tuas dificuldades, eu duvido que os céus não se abram diante de você, e que a consolação venha, e que o socorro venha. Sabe, porque a palavra de Deus está escrito que Ele ama aqueles que o amam. E se você ama a Deus, você depende de Deus, e quando nós oramos, nós colocamos diante de Deus, nós suplicamos a Deus, nós estamos dizendo para Deus: Deus, eu dependo do Senhor nessa luta que eu estou vivendo, essa dificuldade que eu estou passando. Mas sabe o que é muito interessante nesse texto também? É que o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos levar tudo a Deus, em oração e em súplicas, com um coração agradecido.
É em ações de graças. Muitas vezes diferente como muitos outros segmentos religiosos estão fazendo por aí afora. Quer dizer, por mais dura que seja a minha dor, por mais difícil que seja o teu problema, olha o desafio nosso. Por mais lágrimas que tenham rolado ou que estejam rolando do teu rosto, o apóstolo Paulo está dizendo que você deve levar tudo a Deus em oração e súplicas e em ações de graças. Não é com murmúrio, não é com lamento, Senhor, porque isso está acontecendo com a minha vida. Senhor, porque o meu filho está mergulhado nas drogas. Senhor, porque o meu casamento está assim. Não é assim. O apóstolo Paulo está dizendo que eu devo levar essas situações diante de Deus com um coração agradecido. E quantas vezes isso é difícil? Quantas vezes na nossa boca, quando nós colocamos as nossas lutas diante de Deus, a murmuração na nossa alma e no nosso coração? Quantas vezes, amados, no fundo a gente está dizendo para Deus: Senhor, porque eu estou passando por essa luta? Porque o Senhor se esqueceu de mim? Porque esse deserto não acaba? Muitas vezes, queridos, diante do problema, diante de tudo que nos cerca, que tem produzido essas ansiedades no nosso coração, questão do desemprego que está tão pertinho de nós e que infelizmente tem alcançado a vida de tantos irmãos de nossa igreja. O apóstolo Paulo está dizendo assim, que a disposição do teu coração, quando você se colocar na presença de Deus, que haja gratidão na tua vida. Quer dizer, eu devo agradecer a Deus até antes de um milagre acontecer, diferentemente de uma postura pagã. Olha, eu consegui esse emprego graças a Deus. A postura do cristão é: Senhor, eu estou desempregado, mas louvado seja o teu nome, porque tu és soberano, tu és Senhor sobre todas as coisas, e no tempo oportuno, Deus, eu creio que o Senhor me dará uma oportunidade. Um coração agradecido diante de Deus. Quer dizer, nós agradecemos antes de receber a bênção. Isso é fé, isso é esperança, isso é confiança, isso é genuíno cristianismo. Mas talvez você diga para mim nessa noite: pastor, olha, eu tenho enfrentado essa luta dentro da minha casa, dentro da minha família, problema de desemprego está aí. Faz meses que isso realmente tem trazido ansiedade ao meu coração. É o meu filho, um comportamento muito difícil, eu estou muito preocupado, muito ansioso. E olha, eu tenho orado a Deus por essa causa. Pastor, eu tenho orado a Deus por um projeto, um sonho que Deus colocou no meu coração e até hoje não se concretiza isso. Eu tenho orado, pastor, mas eu continuo uma pessoa ansiosa. Sabe, eu tenho que fazer até uso de medicamentos hoje para me libertar dessa ansiedade, porque eu não consigo ter essa paz. E talvez a pergunta que esteja rondando a tua mente e o teu coração: por que é que muitas vezes eu oro, eu coloco o problema, eu coloco a dificuldade diante de Deus, eu coloco a minha luta, eu coloco a minha dor diante de Deus e eu não consigo sentir paz? Por que é que isso acontece, pastor? O que está errado? Eu já passei por essa situação. Eu já passei por momentos de orar e colocar diante de Deus e não desfrutar dessa paz. Sabe, queridos, eu chego à conclusão que muitas vezes nós colocamos diante de Deus e não sentimos paz, porque nós não entregamos tudo para Deus. E nós devemos entregar tudo para Deus. É tudo. É tudo. São todas as coisas, são todas as nossas lutas. Porque muitas vezes existem áreas em nossas vidas que nós elegemos para Deus cuidar e outras áreas não. Muitas vezes nós falamos: Senhor, cuida disso aqui, mas do meu relacionamento cuido eu.
e você está vivendo uma luta, é ali onde Deus não está cuidando, porque muitas vezes isso acontece, porque muitas vezes você não sente paz, porque o apóstolo Paulo está dizendo que eu devo entregar tudo para Deus, é tudo, é sem reservas. Segundo, porque muitas vezes nós entregamos com a mão e tomamos com a outra. E amados, quantas vezes eu já fiz isso com Deus? Quantas vezes eu coloquei uma causa na mão de Deus e no dia seguinte eu estava querendo resolver com os meus próprios recursos, traçando um meio para resolver aquela situação. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós entregamos com a mão e nós tomamos com a outra? Quando a gente menos espera, quando a gente menos pensa, a gente está querendo administrar aquela situação, sendo que nós entregamos para Deus. Como você vai desfrutar de paz? Bill Bright, ele diz o seguinte: reconheci que em minha vida, ou sou eu que carrego os fardos, ou Jesus, nós não podemos levar esses fardos juntos. Terceiro, porque nunca conseguimos entregar de fato. Por que eu oro, pastor, e eu não sinto paz? Porque muitas vezes nós não conseguimos entregar de fato para Deus. É como se você estivesse com a mala pesada e você está tropeçando, você está tendo dificuldade, e aí você chega ali no terminal Tietê. Eu sei que poucos hoje usam o terminal de ônibus, mas você chega com aquela mala pesada lá do Nordeste, do Norte. Eu sei que avião facilitou muito a vida nossa, e de repente você está ali com aquela mala pesada e você chama o elevador. E aí o elevador chega e você entra no elevador com aquela mala pesada nas costas, e você continua com aquela mala pesada nas tuas costas. Você não desfruta do cuidado de Deus. Você não entrega os seus fardos. Você precisa entregar, você precisa desapegar. Olha, entrega isso para Deus, entrega a situação para Deus, mas entrega mesmo. E aí você vai sentir paz. Mas pastor, por que é que eu oro e mesmo assim, muitas vezes eu não sinto paz? Em quarto lugar, porque muitas vezes nós achamos que a paz é fruto de realização de desejos, de necessidades e problemas, e não de um relacionamento com Deus. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante que está nesse texto. Porque os problemas vão continuar surgindo em nossas vidas. Eu não estou profetizando aqui, sabe, miséria para ninguém, não é isso. Jesus diz assim na sua palavra: olha, no mundo vocês terão aflições. Esse texto da palavra de Deus de Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, é um texto libertador, porque a paz que você precisa ter, ela não vem de um livramento de Deus na tua vida, ela vem de um relacionamento teu com Deus. É daí que nós desfrutamos a verdadeira paz, porque Deus vai resolver essa situação na tua vida. E um pouquinho para frente você vai lidar com dificuldades nessa vida, porque nós não estamos imunes, nós não estamos isentos. E novamente a preocupação vai bater a tua porta, se você não estiver alicerçado nesse relacionamento com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala de oração, ele fala de súplicas, ele está falando de um relacionamento intenso, ele está falando de um relacionamento íntimo, ele está falando de um relacionamento de perto com Deus, amados. E mesmo que Deus não resolva, mesmo que Deus não
pega esse problema e te livra desse problema, você está desfrutando de um relacionamento com Deus. E é isso que traz paz ao nosso coração. Amados, como é bom poder encontrar com irmãos queridos e amados, irmãos que nós sabemos que estão passando grandes lutas em suas vidas, irmãos que muitas vezes você se dispõe, por saber que eles estão vivendo um momento dramático, você se dispõe a consolar esses irmãos numa visita, num cafezinho, e de repente você sai dali consolado, você sai dali fortalecido na tua fé. Por quê? Porque aquele irmão, ele desfruta de um relacionamento íntimo com Deus, e ele desfruta de paz. Ele tem paz não por conta da ausência do problema, da dificuldade, da dor na sua vida, por causa do relacionamento com Deus. Irmãos, que experiência fantástica eu tive com meu avô. O meu avô que teve problema de câncer, de próstata. E aquele homem, num primeiro momento, ele passou por cirurgia, ele ficou bem durante uns 4 anos, mas depois o problema voltou, e voltou muito mais intenso. E eu vi o meu avô com os meus próprios olhos, em pele e osso, e ele era um homem enorme. E era tanta dor, queridos, que a morfina não dava conta daquela dor. Mas aquele homem era um homem piedoso, era um homem que tinha vida com Deus, era um homem que estava passando pelo vale da sombra e da morte. E as palavras que saíam da boca daquele homem eram palavras fruto de um coração que desfrutava de paz, que desfrutava de relacionamento intenso com Deus. Creia nisso, creia nessa verdade. Esse texto é libertador para mim e para você, porque você pode passar pelos mais profundos vales da tua vida e você pode desfrutar de paz, porque vem de um relacionamento com Deus. E essa paz é diferente dessa paz que muitas vezes nós saudamos uns aos outros. Porque quando você chega para mim e diz, a paz do Senhor, tudo em paz, e a outra diz assim, tudo em paz, mas a ideia que passa no nosso coração e no coração do outro é que não existe conflitos. Então a nossa ideia é essa, e essa paz do nosso português, ela é bem pobre, mas a paz rica, a paz consistente, a paz que nós devemos abraçar é o Shalom de Deus, que é a paz que não depende das circunstâncias de nossas vidas. Você pode estar passando pelo momento maior de turbulência na tua vida, mas você vai ter o Shalom de Deus. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós podemos ver exatamente isso. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nessa mesma carta aos Filipenses, onde ele está falando sobre alegria, onde ele está falando nesse texto sobre paz. Esse homem não está numa colônia de férias. Esse homem está passando pelo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele está preso, falando de paz para uma igreja, falando de alegria para uma igreja, de dentro de uma prisão. Esse é o Shalom de Deus, e isso só pode vir, amados, com relacionamento íntimo, com relacionamento intenso. Eu gosto muito daquela parábola que Cristo Jesus fala sobre a casa da rocha, que é aquele que cava fundo, profundidade. Amados, a gente está vivendo uma época dos fast foods e até fast food cristão. Sabe, nós estamos querendo ir para Deus e crescer em Deus muitas vezes com 5 minutinhos.
Nós estamos querendo muitas vezes ganhar uma cidade do dia para a noite. E não queremos estar ali na intimidade, amados. Nós vivemos um momento muito difícil. E muitas vezes a gente questiona, Senhor, por que poucas pessoas talvez se convertam nesse tempo? Talvez os nossos joelhos já não se dobram tanto como no passado. Talvez a gente já não tem mais aquele quarto secreto de oração. E aí a gente vai vivendo uma vida ansiosa, uma vida de luta, uma vida de grandes dificuldades. Quando levamos a Deus as nossas preocupações, amados, nós conseguimos nos libertar dos nossos fardos. Por isso que você precisa entregar para Deus. Nós passamos a meditar em Jesus e não nos nossos problemas. Nós passamos a meditar na palavra de Deus e não nos nossos problemas. Nós aumentamos a nossa confiança nele. Porque como eu já falei, e falei bastante nessa noite, a priori Paulo está falando de não simplesmente uma relação de pedidos para Deus. Paulo está falando a respeito de relacionamento íntimo e profundo com Deus. Nós aumentamos a nossa confiança nele. Quando levamos a Deus as nossas preocupações, nós não somente aumentamos a nossa confiança nele, mas nós passamos a desfrutar de um relacionamento íntimo com Deus. E veja que mesmo os problemas e as dificuldades, Deus usa tudo isso ao teu favor. Mesmo na mais forte luta da tua vida, Deus está usando isso ao teu favor. Nós desfrutamos da verdadeira paz. A paz que vem de Jesus, o príncipe da paz, e que não vem das coisas. Porque o sonho vai ser realizado, o prazer vai chegar, o contentamento vai chegar. Mas na mesma proporção que ele chega, ele vai embora. Mas a paz de Jesus não vai embora. E essa paz de Jesus não é circunstancial. E essa paz de Jesus, ela não é passageira. Precisamos entregar para o Senhor. Eu gosto do Salmo 37, e assim eu encerro. Versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Algumas traduções dizem assim: entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele fará. Outras dizem assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Queridos irmãos, eu não posso encerrar esse culto sem fazer um convite para você nessa noite. Eu não posso deixar uma mensagem da parte de Deus no momento em que muitas pessoas têm buscado resolver o problema da ansiedade, o problema da preocupação, simplesmente com medicamentos, com remédios. Qual o remédio para a ansiedade? Será que você tem tratado a sua ansiedade simplesmente com Lexotan, com sertralina e outras coisas mais? Eu já passei por momentos na minha vida, embora muito jovem, onde eu precisei usar Lexotan. Mas deixa eu te falar, o que resolveu o meu problema não foi o Lexotan.
resolveu o meu problema. Quando eu peguei toda aquela vida ansiosa, aquela vida aquele coração que estava dividido, aquele coração que servia as riquezas e que procurava servir a Deus, aquele coração que tinha ídolos. Quando eu disse para o Senhor Jesus: meu coração é teu, a minha vida é tua, as minhas lutas são tuas, todo o meu ser é teu, e eu dependo exclusivamente do Senhor. O remédio para a ansiedade vem quando nós priorizamos Deus em nossas vidas, amados. Nós precisamos dizer para Deus: Deus, Tu és prioridade na minha vida, Tu és prioridade no meu trabalho, porque eu tenho o meu trabalho por causa do Senhor. Tu és prioridade na minha família, porque eu tenho uma família por causa do Senhor. Tu és prioridade, Deus, no meu ministério, porque o meu ministério não é meu, o meu ministério é do Senhor. O Senhor deve vir antes de qualquer coisa em nossas vidas, amados. E muitas vezes nós estamos passando por ansiedades, por preocupações, porque infelizmente, muitas vezes nós não priorizamos Deus em nossas vidas. Remédio para a ansiedade, oração. Paulo fala isso. Nós devemos apresentar tudo diante de Deus em oração. Pedro diz isso, lançando sobre ele, sobre o Cristo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você tem andado ansioso, você tem andado preocupado, porque grandes lutas você tem enfrentado. Eu convido você a priorizar Deus na tua vida. Eu convido você a colocar Deus no patamar mais alto da tua vida. Eu convido você a colocar Deus à frente de todos os teus sonhos, todos os teus projetos. E eu convido você a diariamente se colocar em oração diante da presença desse Deus. Eu creio que você há de experimentar a cura para a glória do Senhor. E se você tem enfrentado ansiedade, como eu enfrentei, como eu já enfrentei, que recentemente enfrentei na minha vida, e foi há tão pouco tempo, coisa de 4 meses atrás, eu estava um trapo, mas Deus me levantou, e Deus quer te levantar, amado, meu amigo, você que nos assiste pela internet, Deus quer te levantar. Deus tem sonhos para a tua vida, Deus continua com sonhos. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem potencial, em Deus você tem, você pode se levantar. Eu convido você a vir aqui à frente, em nome de Jesus, colocar os teus fardos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me entrego, porque eu não aguento mais essa luta, sabe, eu entrego o meu relacionamento, eu entrego os meus filhos para Ti, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego toda essa preocupação para o Senhor. Se você tem vivido isso, querido, querida, não se envergonhe. A palavra de Deus diz assim, que Ele não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega. Eu quero orar por você. Se você deseja fazer isso, Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego as minhas lutas, eu entrego as minhas dores, eu entrego o desemprego da minha vida, eu entrego o meu relacionamento para o Senhor, eu entrego a salvação da minha família, dos meus filhos.
Eu quero me entregar para Ti, Senhor. E eu quero desfrutar dessa paz que vem desse relacionamento contigo. Eu creio nas Tuas promessas. Eu creio que Tu és um Pai amoroso que há de me alcançar nessa noite. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Pode vir. Em nome de Jesus, pode vir. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Deus há de te libertar dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento. Deus há de trazer paz ao seu coração, porque Ele é fiel. Isso aqui, queridos, é uma promessa, não de um pastor, não de uma denominação, não de uma igreja, é uma promessa de Cristo Jesus, através da vida de um homem temente a Deus, que foi o apóstolo Paulo. Um homem que foi usado pelo Espírito Santo de Deus para escrever o que ele escreveu nesse texto. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, como ministro do Evangelho, como servo do Senhor nessa noite, eu gostaria de apresentar ao Senhor a vida dos Teus filhos, a vida talvez de amigos que vieram pela primeira vez nessa noite, que estão aqui à frente. Eles ouviram a Tua palavra, Deus, e eles têm passado por momentos de lutas em suas vidas, momentos de tribulação, momento de dor, momento de angústia, momento de choro, talvez momento de insônias, momentos de depressão, ó Deus. E eles ouviram a voz do Senhor nessa noite, a voz do Teu doce Espírito, falando ao coração de cada um deles, Pai. Eles venceram a vergonha, eles venceram o medo, e numa atitude de fé, de confiança e de esperança no Deus vivo, eles estão aqui, Senhor, não diante do pastor dessa igreja, mas do supremo pastor das suas almas, que é Cristo Jesus, que está presente neste lugar, que está contemplando as orações que estão sendo realizadas aqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Eu quero apresentar a vida de cada um deles ao Senhor, nos seus mais diversos problemas, nas suas mais diversas lutas, Senhor, e pedir em nome de Jesus: vem agir com poder sobre a vida deles, Pai. Vem arrancar essa angústia, vem arrancar o choro, vem arrancar essa dor, Senhor. Vem arrancar a tristeza, Pai, vem arrancar o sofrimento. E que a dor, que a angústia, ó Deus, dê lugar à alegria, dê lugar à paz, fruto de um relacionamento íntimo com o Senhor, fruto de entrega, fruto de confiança, fruto de fé, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor há de honrar a vida desses amados, e talvez a vida de alguns outros que estão nos assistindo pela internet, ó Deus, que somente o Senhor e essas pessoas sabem o quanto a ansiedade tem feito parte de suas vidas e tem minado as suas vidas, Pai. Mas em nome de Jesus, Pai, cuida dessas pessoas, Pai. Salva pessoas aqui, salva familiares, ó Deus, salva casamentos, salva relacionamentos, Pai. Abre portas de emprego, que haja intimidade com o Senhor, que haja mais relacionamento com Deus, quem sabe, a partir de um momento como esse, ó Deus. Nós oramos agradecidos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. E por essa razão, Senhor, nós apresentamos cada dificuldade, cada situação que tem produzido ansiedade no coração dos Teus filhos. Nós queremos colocar diante do Senhor e pedir que haja libertação, que haja cura, para louvor da Tua glória, louvor do nome de Cristo Jesus. Ó Deus, honra a fé do Teu povo, honra a confiança dessas pessoas, Pai. E quando eles voltarem para os seus assentos,
quando eles voltarem para os seus lares, para as suas casas. Que a paz do Senhor seja o norte de suas vidas, Pai. Que a paz do Senhor Jesus venha encher os seus corações e guardar não somente os seus corações, mas as suas mentes, como diz a tua palavra, em Cristo Jesus. Eu oro a Ti agradecido, no nome santo, no nome bendito, no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê da sua paz. Os irmãos podem se assentar. Amém, amado. Amém, querido. Eu gostaria de convidar toda a igreja a se colocar de pé para esse momento final de oração e de bênção. Amém. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por todo esse momento de culto que nós tivemos, tanto pela manhã, quanto por essa noite, onde nós tivemos momentos de intimidade com o Senhor. Desfrutamos dessa comunhão com o Senhor através das orações que foram realizadas neste lugar, na tua casa. Desfrutamos da comunhão com o Senhor através das ministrações dos nossos líderes de louvor da tua igreja. Desfrutamos, sim, ó Deus, de momentos de comunhão através dos hinos e louvores que cantamos para o Senhor durante esse dia. Desfrutamos de comunhão com o Senhor através da tua palavra que fora pregada tanto pela manhã quanto agora pela noite. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos visitou com graça, compaixão e misericórdia. Obrigado a Deus porque nós podemos, a despeito dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas lutas, a despeito de tudo isso, das turbulências que enfrentamos neste mundo, pela fé e confiante, ó Deus, aquilo que está escrito na tua palavra, nós podemos desfrutar dessa paz que a tua palavra diz que excede toda a compreensão, todo o entendimento. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. E agora que o amor de Deus, o nosso amoroso Pai, que a graça rica e abundante de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que as consolações poderosas do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus aqui espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa ter uma semana com o shalom de Deus na tua vida. Muito obrigado. Deus te abençoe. Boa semana.